Muito bem, meus irmãos. Entendido o que é plenitude dos tempos, a gente já passou aqui, como a gente pode observar nesses objetivos específicos. Já tivemos um panorama prévio da linha do Antigo Testamento, né? Uma noção bem básica, rápida. Entendemos o que foi o Império Grego e a contribuição dele, o que foi o Império Romano e as contribuições do Império Romano, e o que culminou, o que deu na plenitude dos tempos, né? E agora a gente vai saber as diferenças básicas entre os 4 evangelhos. Então vamos lá, queridos. Ok, entendi. Mas por que são 4? E não apenas um só evangelho? Queridos, são 4 evangelhos porque eles foram escritos por 4 pessoas diferentes. Mas por que não só foi uma pessoa que escreveu? Porque uma pessoa disse assim: eu vou contar a história de Jesus. Mas não só foi uma pessoa que teve contato com Jesus, ou que teve contato com os discípulos de Jesus, ou com a mãe de Jesus, ou com parentes de Jesus. Mas outras também tiveram. Então, se de repente alguém diz, eu quero contar a história de Jesus, outra pessoa poderia dizer assim, eu também quero. Porque eu achei interessante a sua história, mas eu acho que o que eu tenho em mente aqui é mais completo. Então, cada pessoa que escrevia o Evangelho de Jesus escrevia de acordo com a sua perspectiva. E essas perspectivas não eram iguais. Eram pessoas diferentes, para um público-alvo diferente, com propósitos diferentes. Ok, queridos? Mesmo sendo a mesma história. E é aqui que a gente vai entender as diferenças básicas entre os 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Queridos, vamos lá. Vamos começar com Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Mateus foi aquele que era o publicano, cobrador de imposto, que Jesus chamou para ele. Isso aconteceu à beira-mar, à beira do Mar da Galileia, lá na cidade de Cafarnaum. E Mateus escreveu o Evangelho. Só que quando Mateus foi escrever o Evangelho, ele tinha em mente o povo de Israel. Ele escreveu para o povo de Israel, que tinha a religião judaica até então. Então era o povo hebreu. Então, quando Mateus escreveu para os judeus, tá, queridos? Sim. E daí? E daí que o povo judeu, eles estavam na expectativa de um Messias, de um enviado, descendente de Davi, um novo rei, porque eles não aguentavam mais ser oprimidos pelas pessoas. Então eles queriam muito um rei novo, que viesse libertá-los de tudo aquilo ali. Porque o Antigo Testamento dizia que vinha um rei que era descendente de Davi. Ele já vinha profetizando o Messias. Então, quando Mateus escreve para os judeus, ele apresenta Jesus como esse rei. Ele apresenta Jesus como um rei. Ele apresenta Jesus como esse rei que o povo estava na expectativa, que o povo estava esperando. E o povo dizia, então, Jesus é o rei, é o Messias? Aí Mateus dizia, por isso que Mateus fazia tanta referência as profecias do Antigo Testamento. Ele dizia, para que se cumprisse o que está escrito, que dizia, e acontecerá assim, assim, assim. Para que se cumprisse a profecia que dizia, assim, assim, assim. Mateus está recheado desses versículos. Por quê? Porque os judeus entendem bem o que significavam aquelas profecias lá, o que significavam aquelas passagens do Antigo Testamento, que estava profetizando a respeito do Messias, que era o rei que viria, tá? Então, Mateus foi escrito para o povo hebreu, para o povo judeu, o povo da terra de Israel, que era o povo que adorava já a Deus Jeová, e estava esperando um descendente de Davi, da linhagem de Davi, que era um rei muito forte, para ser o novo rei que ia libertar o povo, ia ser o Messias que ia libertá-los, tá? Só que eles estavam esperando libertação política e não libertação espiritual, né? Então, muitos acabaram se confundindo. Marcos, ele não foi escrito para os judeus, ele foi escrito inclusive para o povo que dominava o povo hebreu. Então Marcos, queridos, foi escrito para os romanos. O povo romano, o povo do Império Romano é um povo muito prático. O Império Romano é aquela questão de fazer, é muito de serviço. Então eles diziam muito assim, olha, tá muito falado isso aqui, eu não quero muita conversa não. Sabe como é que você vai falar comigo? Você vai falar comigo através das suas ações. Fique em silêncio e eu quero ver o que é que você vai fazer. Aí você vai falar comigo. Então quando a pessoa falava muito, ele dizia, tá, mas o que é que você fez? Prove. Então o povo romano era muito prático. A questão com ele não era de conversa, de blá blá blá, era de fazer. Então o romano falava muito em serviço. Quer dizer que é bom? Mostre. Então ele falava muito de serviço. Então quando Marcos apresenta Jesus
como ele escreve Jesus para o povo romano, não faz sentido ele apresentar Jesus como um rei. Rei? Como assim? Um rei é o César? Então esse aí é o novo César que está vindo para dominar o mundo? Não, não é. É outra história. Ele não apresenta Jesus como um rei. Ele apresenta Jesus como aquele homem prático que serve ao outro, que faz. Então ele apresenta Jesus como um servo, queridos. Servo é uma pessoa muito prática. É por isso que Marcos, quando ele fala no evangelho dele, ele já entra ali em João Batista e já sai dando ênfase nos milagres de Jesus, nas curas de Jesus. Por quê? Porque no fazer, Jesus veio, Jesus operou milagres, Jesus chegou, Jesus curou, Jesus fez, Jesus foi para lá, fez assim, assim. Ele não dá muita volta como outros evangelhos. Por isso que ele é curtinho, muito objetivo, muito prático. Já Mateus vai apresentar mais a parte do reinado de Jesus, vai apresentar o nascimento, vai apresentar... Então, coisa que o hebreu vai entender. Já Marcos não tem essa necessidade desse tempo a perder, entre aspas, claro, para os romanos. Ok, queridos? Então, Marcos foi escrito para os romanos e Marcos apresenta Jesus como um servo. Vamos para Lucas. Queridos, Marcos, tudo indica que ele era discípulo de Pedro, que foi discípulo do Senhor Jesus, né? Lucas foi um homem gentil é aquele não judeu, Lucas foi um gentil que se converteu ao cristianismo, foi o médico amado, né, aquele acompanhante de Paulo que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, assim como Paulo escreve sobre ele em algumas das suas epístolas. E Lucas, quando ele escreveu, ele tinha intenção aquele povo que não era judeu, que não eram os romanos também, e eram os gregos, eram os gentios, mas eram os gentios gregos. Queridos, olha só. Gregos, que foi aquele do Império Grego, de Alexandre o Grande, o povo grego era um povo que era muito filosófico, né? Quando a gente estuda filosofia na escola, alguns nomes conhecidos que a gente tem, Platão. Platão era de onde? Do Brasil? Platão era da Argentina? Platão era da Grécia. Então Platão era grego. Outro nome, Sócrates, grego. Aristóteles, grego. Então esses nomes, a maioria desses filósofos conhecidos, era tudo grego, tudo da Grécia. Então eram pessoas bem instruídas, bem culturadas, bem inteligentes, né? A cultura da Grécia, a cultura dos gregos era muito forte. E eles eram pessoas que eles valorizavam. Não que os outros não valorizassem, mas eles davam um pouco mais de ênfase à parte da oratória, à parte da conversa, à parte do diálogo. Então, coisas que os romanos já são mais práticos, né? Os gregos eles se envolvem mais nessa parte de conversar, nessa parte de filosofar. E os gregos, a cultura deles, a gente sabe que tem aqueles deuses gregos, né? Zeus, Poseidon, a Afrodite, a Diana. Então, esses deuses deles são o quê? São aqueles homens e mulheres perfeitos, praticamente. O Zeus é um senhor barbudo, todo bonitão. Quando o Zeus segura aquele raio, né, o braço do Zeus é um gigante, dá 3 de mim. Então, o Zeus é um senhor perfeito, é um homem lindo, digamos assim. Mas é um deus para eles, para a cultura grega, para a mitologia grega. Poseidon é um homem forte, né, segurando aquele tridente nos mares. As deusas gregas, né, são aquelas mulheres todas perfeitas e tal, aquelas roupas de lã, de seda, de linho e aquele negócio todo. Então, por que os gregos faziam isso? Porque eles davam muita ênfase à parte do homem, do ser humano, do corpo humano, o culto ao corpo. Então, para eles, aquilo que era um deus, que era o perfeito, era um corpo humano perfeito praticamente. Era um deus, mas na forma de um corpo humano perfeito. Então, os gregos eles veneravam muito essa parte da glória humana, do corpo humano. A gente vê que as Olimpíadas, que veio da Grécia, de Olimpo, né, inclusive, as Olimpíadas, quando a pessoa vencia a Olimpíada, ela não ganhava dinheiro, ela ganhava uma coroa de louro, né, para dizer que ganhou. Então, só ganhava isso só. Então, eles davam ênfase à glória. Eu conquistei uma Olimpíada, eu sou o melhor do mundo nisso. Então, essa parte da glória eles levavam muito a sério. E por que a gente está falando isso? O que é que isso tem a ver com Jesus é apresentado? Quando Lucas vai escrever para os gregos, não faz sentido ele apresentar como um servo. Um servo? Mas quais línguas esse servo fala? Qual tipo de pensamento, de linha que ele segue? Então, os gregos eles eram mais filosóficos, né? Eles eram mais humanos, eles viam essa questão humana mais forte. Então, Lucas apresentou Jesus como o filho do homem ou homem perfeito. Então, queridos, olha só. Lucas dá uma ênfase mais humana a Jesus. Porque a gente sabe que Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus foi 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem.
E Lucas dá uma ênfase nessa parte do humano para mostrar Jesus como um homem perfeito. Aquele homem que foi implacável, impecável, um homem que merecia coroa de louro. Então os gregos entendiam. Puxa, esse homem foi isso tudo? Foi. Que homem interessante. Por isso que Lucas dá tanta ênfase nas parábolas de Jesus, né? Naquelas histórias das parábolas que são bem contadas. Os gregos ficam ali filosofando naquilo ali. Já os romanos não. Está muito conversado. Ah, milagre, cura. Ah, ele curou, ele fez milagre. Não, é um cara que faz. É certo, né? Mateus já apresenta como o rei que estava vindo, né? E Lucas apresenta como filho do homem, tá bom, queridos? Então, só para a gente ter noção dessa diferença, porque isso faz diferença em alguns aspectos dele. E João? João não foi escrito para povo específico nenhum. João veio depois. Ele é um pouco diferente dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito semelhantes, então são chamados geralmente de evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos é como se fossem evangelhos semelhantes, parecidos. João veio depois. E João ele já veio numa perspectiva diferente. João não foi feito nem para judeu, nem para romano, nem para grego. Ele foi feito para qualquer um que fosse cristão. Quer fosse um cristão judeu, quer fosse um cristão romano, quer fosse um cristão grego, fosse cristão de qualquer lugar do mundo. Então João escreveu para a igreja de Jesus. Quaisquer que fossem as suas nacionalidades, né? De qualquer lugar do mundo que ele fosse, foi cristão, igreja. Então a igreja de Deus, ele escreveu para a igreja de Deus. Como ele fez para a igreja de Deus, a igreja adora a Deus, João chegou apresentando Jesus diretamente como filho de Deus. Então, queridos, João apresenta Jesus como filho de Deus. Filho de Deus, tá? Então Mateus apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas filho do homem e João filho de Deus. E daí, queridos, que a gente já tira uma diferença básica. Foi uma das perguntas que a gente também fez logo no começo. Por que não são todos os evangelhos que apresentam genealogia? Queridos, o que é genealogia? Genealogia é aquela parte da Bíblia que é escrita o pai e o filho. O fulano gerou ciclano, o ciclano gerou o outro era avô de alguém, o outro era pai de fulano, o outro era filho, não sei quem. Essa parte é genealogia. Vamos imaginar o seguinte. Um rei que tinha que ter sangue real, tinha que ter linhagem real, descendência de Davi. Era importante que Mateus provasse que Jesus era descendente de Davi para os judeus? Era. Como é que a gente ia saber se ele tinha o sangue real que os judeus tanto consideravam? Então Mateus fez ou não fez a genealogia de Jesus? Fez. Então Mateus é um dos evangelhos que apresenta a genealogia de Jesus. Ele apresenta a genealogia de Jesus, como ele fez para os judeus, inclusive ele vai até Abraão. Por que ele para em Abraão? Porque para os judeus não importa o que vem antes. Ah, vai até Adão? Adão foi um homem pecador para os judeus, né? Um homem pecador? Não, nosso pai é Abraão, somos descendência de Abraão. O rei Davi, que foi o nosso rei, da linhagem de Davi, que é a linhagem de Abraão, tem que descender o nosso rei. Então, quando Mateus escreveu até Abraão, já era mais que suficiente para os judeus entenderem. Estou vendo, ele realmente tem sangue real, digamos assim. Ele é descendência de Abraão, é descendência de Davi, como o Senhor Deus Jeová havia prometido. Agora vamos para Marcos. Marcos apresenta Jesus como um servo, aquele que serve, aquele que faz. Não tem muito conversado, não tem muito leriado, como os romanos dizem. Fazia sentido Marcos gastar tempo com os romanos, tendo que explicar qual era a descendência de Jesus. Para o povo romano, não fazia, ele não importa. Pode ser filho do João, pode ser filho da Maria, pode ser filho de quem for. Se faz e pratica, esse cara é bom. Se esse cara não faz, não adianta, meu filho. Eu quero saber se você faz ou não. Esse era o pensamento dos romanos. Então Jesus era um servo. E um servo é como se não importasse a genealogia de um servo. Ele é um servo, né? Também tem essa perspectiva. Então, Marcos, queridos, o Evangelho de Marcos não apresenta a genealogia de Jesus, tá? Enquanto Mateus apresenta, Marcos não apresenta e é por esse sentido. Vamos para o próximo, Lucas. Lucas fala para os gregos que filosofam, que calculam e apresenta Jesus como o filho do homem, um homem perfeito, que os gregos levam essa parte humana, essa condição humana a sério. O homem é filho do pai, é filho do avô, é filho da mãe. Faz sentido Lucas fazer a genealogia de Jesus para os gregos? Faz, queridos. Faz por quê? Porque Jesus era filho do homem. Qual homem? Quem era o pai de Jesus? Ele era filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Agora vamos imaginar o seguinte, queridos.
Lucas, a gente vai tratar melhor sobre a parte da genealogia quando a gente estiver estudando a leitura bíblica, tá? Então, nesse curso, a gente não vai falar mais sobre genealogia. Deus permite a gente faça um próximo curso de leitura bíblica e a gente vai tratar sobre genealogia logo no começo do curso. Mas vamos supor que Lucas está escrevendo a genealogia de Jesus e ele para em Abraão, para os gregos. Aí vai dizer, ele é filho de Abraão. Aí os judeus entendem, Abraão, nosso pai, morreu, é o homem escolhido por Deus, descendência de Abraão. Mas os gregos iam dizer, Abraão? Quem é esse homem? Sim, Abraão tinha pai não, era? Tinha mãe não? E morreu em Abraão? Não, Abraão tinha pai, sim, mas por que você continuou aí? Aí Lucas continua, aí ele segue sequência, vai bater até Adão. Aí ele diz, filho de Adão, filho de Deus. Aí os gregos entendem, então Adão foi o primeiro homem que foi criado por Deus. Aí os gregos vão entender a linhagem, toda a linhagem humana de Jesus, né? Por isso que Lucas apresenta a genealogia, assim como Mateus, apesar de serem um pouco diferentes, as genealogias são diferentes na verdade. A gente vai ver lá na frente que Lucas provavelmente faz a genealogia de Jesus por parte de Maria, a genealogia de Maria, e Mateus faz a genealogia de José, mas são cenas dos próximos capítulos. Mas essa é a diferença pelo fato de Mateus e Lucas fazerem genealogia e Marcos não. Assim como João, queridos. João apresenta para a igreja e diz assim, olha, Jesus é filho de Deus. Ponto. Jesus é Deus. João começa assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, ele é muito objetivo. João chega como que a gente fala assim, ele chega uma expressão, né, como se fosse de voadora nos peitos. Ou seja, João já chega pegando pesado. Ele não tem tempo a perder. João não quer que a gente perca o tempo que ele perdeu na época para entender o que era Jesus. João já estava maduro. O Evangelho de João foi feito mais ou menos ali aproximadamente em 90 e pouco. Depois de Cristo, já estava no final do século I. Então João já chegou botando direto. Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, então é Jesus, o Cristo. Queridos, se João tem essa perspectiva, ele ia gastar tempo mostrando genealogia humana de Jesus? Não. Mas Jesus é filho de quem? É filho de Deus. Jesus é Deus, Filho de Deus, e se fez carne, o verbo, e habitou entre os homens. Ponto. Nada mais importa para João. Jesus é o Filho de Deus, Deus na terra. Então, João tem essa perspectiva, escreveu para a igreja, escreve Jesus como Filho de Deus, então João não apresenta a genealogia de Jesus, tá, queridos? E aqui a gente fica nessas diferenças básicas entre os 4 evangelhos, está faltando colocar aqui a parte que é simbolizada. Queridos, essa parte do símbolo, eu trouxe para cá para os senhores também, porque às vezes a gente vê na internet alguns animais, alguns desenhos, símbolos representando os evangelhos. Então, já que a gente vê, a gente já trouxe logo para cá para entender. Olha só, Mateus apresenta Jesus. O Evangelho de Mateus geralmente é apresentado por um leão, representado por um leão. Marcos por um touro, Lucas por um homem, João por uma águia. Por quê? Queridos, faz sentido, né? Um leão, por quê? Porque o leão é o rei, né? O rei leão, o rei da selva. Então o leão tem referência à questão de ser o rei, né? O rei da selva. Então, por isso que ele geralmente é representado por um leão. Marcos por um touro, né? O que é um touro, um boi, uma vaca, é um animal de carga, né? O que a gente chama de burro de carga. Que animal de carga é esse? Aquele animal que bota aí nas costas. Não quero saber não, bota aí que eu vou levar. É uma carroça pesada, mete peso aí que eu vou trazer. Então, como ele apresenta Jesus como servo, foi feito para os romanos, geralmente ele é simbolizado por um animal de carga. Lucas por um homem, porque apresenta Jesus como filho do homem, o caráter humano do Evangelho de Lucas, como a gente falou. E João como águia, né, aquele que está nos céus, vendo tudo lá de cima. A águia, a gente sabe que a visão da águia é uma visão muito boa, representando uma espécie de divindade, né, de Jesus, como Jesus ele apresenta como filho de Deus. Colocou aí, as pessoas costumam colocar a imagem de uma águia representando o Evangelho de João, tá, queridos? E com isso a gente vai concluindo as diferenças básicas entre os 4 evangelhos. Vamos concluindo também os objetivos específicos desse módulo 2. Concluindo os objetivos específicos, a gente conclui o objetivo geral do módulo 2 e conclui a nossa aula. Vamos finalizando por aqui. Detalhe, viu, queridos? A gente ainda não fez a nossa atividade. A gente fechou o módulo 2, mas fechou só a parte teórica. Então, próxima aula, a gente vai fazer uma atividade aqui com os senhores, para que nessa atividade a gente possa recapitular um pouquinho de tudo que a gente viu, tá?